Shankara Yamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. O verso 5. Puja como meio para Mano Jaya. O significado do verso é: serviço ao mundo é serviço a Deus em forma óctupla, considerando que tudo é apenas Deus, né? Tudo é apenas Deus, servir ao mundo, né? Como é que a gente serve ao mundo? Através de nossas ações, naturalmente, né? A gente faz os nossos papéis dentro do mundo, e a gente quer fazer isso observando que tudo que a gente faz como resposta a Deus, resposta ao campo dármico, né? Nessa interação entre eu e Deus, né? Manifesto como um mundo físico-material, este palco no qual nós temos a possibilidade de processar os nossos karmas. Serviço ao mundo é serviço a Deus em forma óctupla, considerando que tudo é apenas Ishvara. Aqui Ramana fala sobre Kayika Puja, ou adoração física do Senhor. Esta adoração é de dois tipos. Uma é a adoração a Ishta Devada, feita pela manhã. E ele diz que há um outro tipo de puja, ainda mais importante. Este tipo de puja é feito todo dia. Então, naturalmente, estas adorações pessoais, né? Ishta Devata são as entidades, as divindades pessoais, né? Lá na Índia, as pessoas, qual é a sua divindade? Aí falam, a minha é Vishnu, a minha é Krishna, a minha é Sarasvati. Então, as pessoas, elas se identificam com essas expressões divinas de Ishvara, e elas desenvolvem um relacionamento, né? Uma adoração que se torna física. Como? Eles colocam um símbolo, né? Um símbolo de Shiva lá, uma imagem de Shiva, né? Escultura. Uma estatuazinha. Uma imagem. Que ela foi, né? Esculpida, obrigado. Esculpida, né? A pé, e ele tem um relacionamento direto com aquele símbolo de uma determinada divindade. Isso não é muito parte da nossa realidade, muito embora até recentemente a cultura cristã tivesse um relacionamento com o crucifixo, com as imagens de Jesus, e etc, etc. Então, essa adoração, né, física ao Lorde Ishvara, né, ela tem essas formas. Uma é a adoração a Ishta Devata, que é a minha divindade pessoal, e eu faço pela manhã. Mas Ramana, que é muito comum, lá em qualquer casa na Índia que você vai, eles têm o Puja Room ou Puja Corner, né? Às vezes eles fazem o Puja Room, o Puja espaço debaixo da escada, quando é uma casa de 2 andares. Eles botam ali, fazem um Puja, as pessoas com mais dinheiro, um quartinho solo, somente para Puja Room. Então, ali, o indivíduo vai fazer as suas preces, as suas adorações, né, ao seu Ishta Devata, ao seu Deus, a sua divindade pessoal, e faz pela manhã. Mas Ramana diz que existe um outro tipo de puja, que é bem mais importante. Esse tipo de puja é feito não somente de manhã, no seu puja room, no seu quarto de puja, no seu cantinho de puja, no seu altar, né? Então, é uma puja, né? É um ritual que você faz durante todo o dia. Então, como que eu vou fazer um ritual durante todo o dia? Eu tenho que pegar o meu puja espaço, né? E torná-lo móvel e levar com ele onde eu for. Eu vou puxando o meu carrinho do meu puja room, aí eu fico fazendo né, os meus pujas. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Como é feito esse puja todo dia? Isso é feito convertendo todas as nossas ações em uma forma de adoração, né?
uma forma de puja, de adoração. Então, todas as nossas ações durante o dia, a gente está neste relacionamento direto com Deus, mas não mais na figura do meu Shiva, né? Mas vendo Deus em tudo e em todos. Então, esta é um puja muito mais elevado, muito mais sutil, que requer uma mente muito mais, né, purificada, muito mais espiritual, né, que compreendeu que Deus se manifesta não somente através desses símbolos, né, dessas imagens cavadas na pedra, mas ele também se manifesta, principalmente se manifesta em tudo e em todos, né? Então, é uma mente muito mais religiosa e espiritual, né, que desenvolveu a capacidade, essa visão védica de ver o universo, o mundo, como uma expressão de Deus, totalidade da manifestação, né? Então, este é um tipo de puja muito superior, ele é feito todo dia, e este é o puja que nós invocamos como Vedatinos através da atitude do Karma Yoga, né? O Karma Yoga, a gente não precisa fazer parte dessa cultura védica hindu para fazermos nossos pujas. A gente faz durante o dia, né? Reverenciando a vida, reverenciando todas as expressões da vida e tentando servir o campo. O campo no nosso redor, o nosso meio ambiente, é o campo no qual a gente pode dar alguma coisa em troca, retribuir alguma coisa ao Criador. Criador, não, é o universo inteiro. Não, mas começa no nosso meio ambiente, nosso ambiente aqui, ali, familiar, amigo. Então, trabalho, então a gente vai retribuindo, a gente vai apresentando as nossas adorações, os nossos pujas. Logo, toda a atividade rotineira do dia a dia deve ser convertida em puja, né? Ações permeadas com essa atitude de reverência, de gratidão, né, e de adoração, né, amor, bhakti, devoção, né, ao Criador. Ramana diz que esta atitude da pessoa deve ser de que o mundo inteiro é Vishwarupa Ishwara. Vishwarupa Ishwara, Ishwara não somente como as leis que regem o universo, não somente como a inteligência que projeta o universo, não somente como as energias que animam o universo, mas como o universo manifesto em sua condição física material, né? Então, este é a manifestação de Vishwarupa Ishwara. E, portanto, todas as ações devem ser como uma oferenda ou uma retribuição, uma contribuição a Ishwara, que é o mundo manifesto ao nosso redor, né? Então, nós estamos adicionando, dando de volta, retribuindo, adicionando valor à vida, né? Tentando fazer alguma coisa de positivo, de modo que, né, a nossa passagem por aqui seja de dar, de receber e dar, e não só de extrair. Eu extraio, mas eu dou, né? Eu estou aqui para servir, né? Por quê? Porque o Lord nos dá tantíssimo, né? Nós não precisamos fazer nada para sermos criados, a gente não precisa fazer nada para digerir os alimentos que nós consumimos, né? A gente não precisa fazer nada para regular a temperatura corpórea, né? As nossas pressões arteriais, a gente não faz nada. A gente sabe que Ishwara vai cuidar dessas cinco funções prânicas, né? Os sistemas, né? Os sistemas autônomos do corpo físico. Ishwara está fazendo isso, está fazendo tudo para a gente, né? Revigorando as células, né? E curando, né? Reequilibrando as energias do corpo. Então, o Ishwara faz tudo e a gente não quer dar nada em retribuição, né? É como aquela pessoa, né? Nós tivemos uma experiência em diversos momentos das nossas vidas, eu e a Silvia, a gente teve essa experiência, que a gente teve recentemente. A gente faz, né? A gente quer oferecer alguma coisa,
convida as pessoas aqui, vamos comer, vamos nos distrair, isso, aquilo, as pessoas vêm, yam, 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 yam. No final da conta, não oferece nem uma florzinha murcha, muito menos lavar os pratos, né? E você nunca mais ouve falar da pessoa, porque ela jamais vai te convidar para retribuir a gentileza, entendeu? Então, essa é a atitude do consumidor, aquele que extrai sem dar nada em retorno, né? Então, essa é a atitude do materialismo, consumismo, que quero mais, melhor para mim e para mim, né? E no máximo para os meus filhos também. Ramana Shri se refere a Vishwarupa Ishvara como Ashta Murti Ishvara, o Senhor com 8 aspectos ou 8 componentes. As 8 facetas, os 8 aspectos do Lord Ishvara são as 5 Panchabhutas, que são o espaço, fogo. Pancha significa 5, ok? Panchabhutas, que são os elementos, né? Os elementos primários, que é o espaço, fogo, água, espaço, ar, fogo, água e terra, né? Um outro aspecto dessa manifestação do universo é o Sol, né? O Sol, que é a fonte da energia, fonte da vida, né? Representado por todas as estrelas do cosmos, a Lua representando todos os planetas e satélites do cosmos, né? Que mantém este equilíbrio, né? Que propicia a vida. E o Jiva Rashi, todos os seres vivos do universo, né? Então, ele apresenta o universo, o corpo, né? A manifestação de Ishvara, através dos 5 elementos primários, né? Aí as estrelas, as luas e os satélites e os jivas, as entidades que foram criadas com o objetivo de experimentar o mundo, desenvolver, crescer e deixar o samsara, né? Nós devemos oferecer nossas ações ao Senhor e não esperar nada em troca. Por que a gente não precisa esperar, não precisa reclamar, não precisa exigir, não precisa, né? Porque Ele já nos deu tudo, né? Ele nos deu a vida, nos deu um corpo, né, sano, a menos que os nossos prabhara-karmas fossem tais que fosse o nosso destino nascer num corpo defeituoso, né? Mas não é o nosso caso, né? Nós nascemos, corpos sanos, circunstâncias tudo somado favoráveis, né? Então, por quê? Por que eu tenho que ficar simplesmente querendo alguma coisa, né? Exigindo alguma coisa, né? Nós devemos oferecer as nossas ações sem querer uma moeda de troca, não é um toma lá, dá cá, eu ofereço, mas, né? Eu quero o que eu quero, né? Não. A nossa atitude, uma atitude religiosa, espiritual, é de oferecer, sabendo que nós já recebemos muito mais do que aquilo que nós retribuímos, né? A gente recebeu a vida, o milagre da vida, né? Ishvara cuidando de tudo, né? E apresentando para a gente os nossos prarabdha-karmas. Aí, naturalmente, as pessoas espiritualmente ignorantes dirão assim: ele me deu a vida, mas ele me dá tanta tragédia, né? Eu perdi isso, perdi aquilo, sofri um acidente, perdi o trabalho, isso e aquilo. Ishvara não é bom, Ishvara não é justo e ele não é assim tão, né, generoso. Não, Ishvara é generoso, mas Ishvara não pode nos apresentar circunstâncias de vida que sejam incompatíveis com as naturezas das nossas ações anteriores, dos nossos karmas passados. Ele é um facilitador deste processo de processamento, né? Esse processo de processar vasanas, karmas,
né? Com o objetivo de crescer, extrair conhecimento, né? Purificar e reconhecer a verdade, a realidade por trás todo o dinamismo desta ordem aparente, né? Então, a gente não quer esperar, não quer nenhuma moeda de troca, a gente oferece nossas ações porque nós compreendemos que se eu estou experimentando tanto Papa, eu fico feliz de sofrer, né? Não é que o indivíduo seja um masoquista, é porque ele compreendeu o sistema, né? Se eu estou sofrendo, se eu estou passando por tantas dificuldades, significa que eu estou pagando alguns débitos karmas, né? E quando a gente paga débitos, a gente fica sempre aliviado, né? Paguei um pouco de débito, né? Então a minha conta já está mais equilibrada, né? Seja qual for o karma palam, qualquer que sejam as circunstâncias que eu receba, eu aceito porque eu compreendi o sistema, eu compreendi o que é Ishvara, o que são as leis de Ishvara, e eu compreendo essas leis éticas, morais, kármicas. Então, eu já não esperneio, eu assumo as minhas responsabilidades, eu tenho essa visão védica, eu compreendo que os nascimentos, eles são, né, infinitos, a menos que ocorra o autoconhecimento e a libertação deste ciclo vicioso chamado samsara, né? Então, eu compreendendo tudo, eu não me vitimizo, né? Eu não reclamo, eu não esperneio, eu simplesmente vou aceitando o que a vida me traz. Se é muito papa, eu falo, que ótimo, uma grande oportunidade para exaurir, esgotar um pouco de papa, né? E se é punha, você tem que ter aquela atitude um pouco do Carlos também, né? Ficar um pouco desconfiado, porque assim, punha é bom, mas eu quero alguma coisa que seja melhor do que punha, né? Então, a gente vai com esta atitude crescendo e desenvolvendo esta força, né, que nos permite receber tudo com não somente aceitação, mas com gratidão. Aceitação é uma palavra assim, porra, eu estou indignado, mas aceito, né? Não, você aceita com gratidão, assumindo as suas responsabilidades, né, sem apontar o dedo para Deus. Oh, Deus, você... Quando a gente aponta o dedo para alguma coisa, a gente tem outros 3, né, apontando para a gente, como diz o ditado, né? Ishvara Arpana, a surrenda, a entrega devocional, prasada buddhi, a aceitação do resultado como prasada, como presente desta inteligência suprema, é o objetivo do Karma Yoga. A finalidade da nossa adoração a Ishvara é termos a força mental para aceitar o resultado de nossas vidas, os nossos destinos, os nossos parabhata karmas, qualquer que sejam. Portanto, converta todas as atividades mundanas em atividades espirituais, né? Todas as atividades mundanas que inicialmente eram voltadas para ganhos materiais pessoais, agora são atividades voltadas para o fortalecimento do manojaya, da mente e do emocional. Nós queremos desenvolver esta força que só é possível através da compreensão de Mithya, compreensão de Ishvara e suas leis. Somente então a gente é capaz de aceitar com gratidão as nossas dores, do mesmo modo que a gente pode e deve aceitar os nossos prazeres e satisfações, né? Porque nós compreendemos o sistema, mas sempre, né, sabendo que isso também passará, né, como foi dito antes. O objetivo é Manojaya. Tem alguém indignado? Não? Ninguém chateado, não? Ninguém insultado? Está todo mundo compreendendo Ishvara? Sabe o que eu reparei depois de um tempo agindo
com essa perspectiva, Fala alto para eles ouvirem também. vai dando um apaziguamento mental muito grande. É como se você tivesse kits o campo, porque você trouxe o campo para sua significância, né? Você agora está numa relação. Isso deixa uma satisfação, mas não é satisfação como a gente conhece. É uma ideia de que você fez o que tinha que ser feito, Sim. do jeito que tinha que ser feito. Então, Alex está dizendo que essa atitude do Karma Yoga, né, vai produzindo realmente esse fortalecimento e uma resolução mental, emocional e um sentimento de ter feito o meu dever, né, ter feito o que eu precisava fazer. E o objetivo aqui é fazer o que é justo, o que é correto, e não fazer o que me dá prazer pessoal, satisfação pessoal. Então, é um tipo de punho esse, é um tipo de satisfação que já não é tão sensorial, mas é mais intelectual. Entendeu? Significado. Um significado, um preenchimento, né, de saber que não somente, né, independentemente da minha compreensão a respeito da minha real natureza, mas ser um participante no palco da vida, através desta compreensão, ela resolve a mente, né, extensivamente. A mente fica muito bem resolvida. Por quê? Uma mente mal resolvida é uma mente totalmente ignorante, espiritualmente, religiosamente. É uma mente que não compreende que existe um Criador e existem as leis que regem, né, este campo de interação, né, entre a criatura e a criação, né? A ignorância de tudo isso vai perturbar a mente. A mente vai ficar, né, totalmente perturbada, frustrada, indignada, revoltada, raivosa, né, deprimida, né, desesperada, né? Então, somente através dessa compreensão, é por isso que o Karma Yoga é apresentado pelo Vedanta. Por que o Karma Yoga, propriamente dito, é parte integrante dos ensinamentos do Vedanta? Porque é knowledge yoga. É a yoga do conhecimento. Neste caso, é o conhecimento de quê? Não é o conhecimento da real natureza do eu, é o conhecimento a respeito desta ordem aparente chamada Nitya, na qual eu interajo e eu preciso conhecer essa ordem, conhecer as leis que regem essa ordem, de modo que eu não esteja todo o tempo, né, criando conflito com esta ordem. Eu não estou harmonizado a esta ordem, eu não estou, né, conformado com essa ordem, eu preciso compreender. Então, este conhecimento a respeito de Jiva, eu, a entidade, Ishvara, o Criador e Jaga da criação, e a interação do Jiva, né, com o seu campo e com o Criador e suas leis, é fundamental. É a yoga mais natural para produzir esta purificação do intelecto, da mente, né? Então, é um purificador natural. Por que ele é dito ser natural? E por que ele é totalmente fundado na compreensão, a compreensão de Mithya, a compreensão dessa ordem aparente? Então, ele é natural porque a gente não precisa abandonar as nossas vidas, as nossas atividades, os nossos papéis. A gente mantém tudo como sempre foi, né? Mas o que a gente faz? A gente integra Deus, Ishvara, na equação da minha vida, as leis que regem, né, essa vida que eu pensava que eu tivesse controle, né? E agora eu vou observando o Dharma, vou observando essas leis, vou interagindo, vou desenvolvendo esta compreensão e esta atitude, né, de agir com espírito de adoração, né, de retribuição, de gratidão, né? Então, isso vai resolvendo a mente, isso associado naturalmente à compreensão de que eu não tenho controle sobre os dias de amanhã. A ideia, o conceito de saber exatamente que eu não tenho modo de eu controlar minhas experiências, meus parábolas, meus karmas, as minhas circunstâncias, esta compreensão já resolve a mente de tal modo que, às vezes, existem passagens nos textos Vedantas que dizem assim, Karma Yoga é quase tão bom quanto
autoconhecimento, né? Por quê? Porque vai resolver a mente quase que ao nível do Jnana Yoga, né? O Jnana Yoga é a compreensão a respeito da minha real natureza que não é realmente parte desta ordem aparente, muito embora seja o substrato no qual esta ordem aparente foi sobreposta. A compreensão da minha real natureza livre e independente das minhas experiências como Jiva Atma é a resolução absoluta, né? Mas a compreensão de Ishvara, né, e da criação, e a minha interação, o relacionamento Ishvara-Jiva, ele vai resolver a mente removendo esse elemento, eu sou o cara, eu faço, aconteço, eu quero o que eu quero, eu controlo o meu destino, né? E aí ele vai compreender, opa, eu não tenho esse poder, existe um poder supremo, uma inteligência suprema, que vai nos conceder os nossos prarabdha karmas, as nossas circunstâncias, os frutos das nossas ações, né? E eu tenho que me inclinar a esse poder, né? E me desenvolver uma certa atitude, né? E desse modo, eu me livro do fardo de acreditar que eu posso cumprir uma missão impossível, que é a de controlar o campo e resolver a minha mente através dos ganhos de circunstâncias favoráveis e somente favoráveis. Esta ilusão, esta fantasia imatura, né, faz do indivíduo, né, imaturo, né, ficar preso num projeto impossível, que é de extrair punha, extrair palmas favoráveis através das ações, e vai produzir o quê? Vai produzir um desgaste mental, emocional, uma frustração, uma perturbação constante, até que o indivíduo, ele simplesmente, ele está totalmente burned out, né? Burned out. A vida maltratou, né? Atropelou o cara, asfaltou o cara, e o cara não aprende, né? Ele não aprende que ele estava numa missão impossível, né? Então ele falou que agora eu desenvolvi a maturidade através da dor, como dizia o Carlos, né? A dor, eu desenvolvi a maturidade, agora eu vou integrar Ishvara na minha vida. Agora eu sou um devoto, né? Um apreciador de Ishvara, eu respeito as leis de Ishvara, né? E eu não me preocupo mais em querer controlar as minhas experiências futuras, né? Por quê? Porque é a coisa mais idiota possível e imaginável querer controlar as minhas experiências. As minhas experiências, elas dependem de fatores inúmeros, que são todos eles sob a jurisdição de Ishvara, o Criador e o sustentador, né, que rege toda esta interação entre Jiva e Jagata, né? Então, sim, é um grande purificador, ele resolve da mente, né? Qual é a diferença entre a resolução mental de um Karma Yoga e uma resolução mental do Jnani, né? E por que a resolução mental do Jnani é traduzida como libertação, liberação, e a resolução mental do Karma Yoga não é traduzida como libertação, né? Porque, no caso do Jnani, ele é livre de ações e seus resultados. Ele é livre da dependência até mesmo de Ishvara, porque ele compreendeu a sua natureza como a mesma natureza de Ishvara, que é a natureza de Brahman. Então, ele é livre de Mithya, né? Ele compreendeu que todo Ishvara, Jiva e Jaka é Mithya, é uma ordem aparente que ocorre dentro do âmbito de Satya, que é a única realidade. Então, ele é livre de Ishvara, ele é livre de Samsara, ele é livre de Mithya. Enquanto que o devoto de Ishvara, o Karma Yogi, ele depende de Ishvara, depende desse relacionamento dualista dentro de Mithya, Jiva, Ishvara, Jiva, Ishvara. E através desta interação dualística com Ishvara,
é que ele se resolve. Né? Ishvara, em suas leis, Ishvara, né? Como o campo manifesto, e ele vai se conformando, vai se adequando, harmonizando, e aí ele vai colhendo o quê? Punha espiritual, punha espiritual, punha espiritual. Aí, quando ele deixa o corpo, ele é dito, né? Ele é dito, né? Faz uma passagem, como digamos assim, ele vai para uma dessas locas, as locas elevadas, as locas positivas, as locas celestiais, né? E ele vai passar um tempo ali desfrutando, né? Punha espiritual. Ele vai ficar num desses céus curtindo, né? Todos esses prazeres espirituais, shanti, paz, amor, etc, etc. Mas ele não necessariamente se libertou. Ele tem um apego ao Lorde, apego ao Punya, que o traz de volta, de novo, para continuar adorando o Lorde, o Criador desta ordem aparente. Então, é um vínculo, é uma vassana vinculante que produz muito Punya, muita resolução mental, mas ainda assim o amarra em Mithya, o amarra ainda nessas locas e nesses nascimentos superiores, de novo e de novo, até que um dia o indivíduo ele queira transcender Punya, transcender, né, essas experiências dualistas. O que ocorre no mundo devocional dualista é que os indivíduos eles têm um relacionamento com uma imagem de Deus, uma imagem de Ishvara, e eles apostam tudo nessas imagens, né? Todas as práticas, os pujas deles, né? Os chantis, os mantras, né? Os kirtans, é tudo exaltando, exaltando, exaltando. Eu conheci um pouco disso e eu sei o barato que isso dá, né? Dá um barato maravilhoso, sua mente fica resolvida, né? Pacificada. Aí, quando você volta, você vê, você já saiu daquilo ali, você quer correr de novo para aquele ambiente para, né, produzir mais e mais essa resolução mental que depende desse relacionamento entre eu, né, as minhas atividades físicas, verbais e mentais em relação ao Lorde, né? Então, são atividades dualistas que resolvem sim a mente, mas temporariamente e não definitivamente. Você entende? Posso dizer que o Karma Yogi ele se vê como fazedor ainda, né? Muito embora um fazedor mais elaborado, relacional, sim, sofisticado. Naturalmente, porque o autoconhecimento é a dissolução do ego, que é o sentimento de que eu sou o fazedor. Eu faço porque eu sou um adorador do Criador, de Deus, né? Sou uma pessoa altamente religiosa, né? E eu colho muito punha espiritual. Então, eu vivo uma vida feliz. Mas talvez, estou pensando aqui, para ver se faz sentido, ele pode se sentir como fazedor, né, nesse momento em que ele realiza a ação e oferece ao Lorde, mas ele não se sente um produtor, como se ele é o produtor do resultado, né? Ele é o fazedor da ação para o Lorde, mas ele não é o produtor do resultado. Daí o samsárico já é tanto fazedor como acha que é o que tem o senso de produtor. Ele não é um usufrutador, né? Ele não tem um usufruto de resultado. Então, o ego ele tem esses dois aspectos, né? Um é o sentimento de que eu sou executor ou fazedor, e o outro é que eu sou experimentador ou desfrutador do que eu colhi. Não estou nem nesse aspecto, professor. Uma vez eu vi um vídeo do Dayananda falando, né, desse mesmo, tudo é dado, são inúmeros fatores. Então, como você pode dizer que você faz alguma coisa, sim, ou você produz algum resultado só porque você fez uma, sim, açãozinha desse tamanho? Sim. Então, nesse sentido de produtor, como... Sim, o Karma Yoga ele não neutraliza ou dissolve completamente o senso do fazedor, desfrutador, né? Mas ele vai purificar o ego, tornando o ego espiritual, né? De tal modo que, num outro passo subsequente, ele possa transcender esse sentimento. Agora, o sentimento de um bhakta, de um fazedor, de um bhakta, entendeu?
é um sentimento, é um ego religioso espiritual que vai propiciar resolução mental, né? Porque ele harmonizou os seus pensamentos, palavras e ações com as leis do campo. Então, o que ocorre? Ele não somente está dedicando e adorando Deus, mas ele está agindo em harmonia com Deus e ele está evitando conflito. Então, ele tem uma mente muito mais bem resolvida, mas não necessariamente, a menos que ele seja um devoto Yanni, ele tem esse sentimento de fazedor e desfrutador neutralizado, entendeu? Somente o autoconhecimento é que cancela o ego, e cancela gradualmente, entendeu? Gradualmente, porque essa é uma ignorância eterna, profundamente arraigada, que ela vem à superfície aqui e ali. Então, gradualmente, esse sentimento vai sendo neutralizado, né? E é isso que conduz à libertação, né? O moksha, que é um subproduto do autoconhecimento. Você se auto-reconhece gradualmente o sentimento de ser um indivíduo, né? Um ego, um executor e desfrutador vai se dissolvendo, e naturalmente o Karma Yoga, ele ajuda o Yanni também neste processo de aceleração desta purificação, desta dissolução deste sentimento, eu faço e eu desfruto. O meu karma é o meu punya, é o meu papa, né? As minhas ações, as minhas vasanas. Então, esta reivindicação de eu e meu, que é o objetivo final, né? Mais alguma coisa? Mas é do assunto anterior, não é mais dessa continuidade, é do que o Carlos estava falando, quando veio Cunha, né? E eu estava investigando aqui depois dessa pergunta dele, né? Por exemplo, eu estou passando por um momento de Cunha, e mesmo esse momento de Cunha, ele tira você do estado, né? Daquele que você está com a mente muito tranquila. Porque você entra ou nesse lugar que o Carlos falou, puxa, será que é verdade? Então, já entrou nesse estado. Ou entra num lugar de, nossa, então ele já sai, né, desse lugar da mente tranquila, né, mesmo sendo punha. Estava pensando nisso que o Carlos estava falando, né? O Papa pior, ou não, né? Também depende da intensidade, como disse o Ramana, porque a intensidade, a frequência, também vai definir isso. Mas também tem uma instabilidade da mente, mesmo que pareça ser positiva, mas você fica mais extasiada, às vezes, e às vezes mais desconfiada, porque está chegando aquilo que é incomum. Então, o que é o punha mais elevado? A gente volta sempre a esse ponto, né? O punha mais elevado não é a felicidades estáticas ou essas experiências de uau, agora o meu desejo foi realmente preenchido. O punha mais elevado é chamado shanti. É paz, ausência de desejos e expectativas, né? Então, existe punhas e punhas. A maioria dos punhas, elas são defeituosas, porque quando as circunstâncias aparecem de modo favoráveis, ainda assim, elas possuem seus defeitos, entre eles, né? E agora, como eu faço para manter? E agora, né? Como eu faço para não deixar que ela comece a declinar, e etc, etc. E isso tudo já causa uma perturbação, né? Um efeito que vai, né, que é contrário ao shanti, né? Já é um desejo, né? Você obteve, os seus desejos foram ouvidos, foram alcançados, mas ainda assim você tem um desejo ali, como eu faço para manter, ou de repente ampliar. Então, tudo isso é parte desses punhas mais inferiores, punhas mais defeituosas, limitadas, né? O punha realmente que a gente busca é o shanti, é paz, entendeu? A ausência de desejos e aversões. Esse é o punha mais elevado, que não é realmente o autoconhecimento, mas é a atmosfera ideal para o nosso Shravana, Manana e Nididhyasana.
Japa como um meio para Mano Jaya. Significado do verso: em relação à entoação do Paramatma, cantar ou entoar em som alto ou baixo é melhor ou superior. Porém, a meditação ou contemplação mental é superior a esses dois. Antes, ele abordou o fato de que os pujas mentais, físicos, verbais e mentais, do mais denso ao mais sutil, as práticas rituais mais sutis são superiores, porque eles representam o aspecto sentiente das nossas ações, das nossas sadhanas, é o aspecto mental, a intenção, por trás dessas palavras e ações físicas. E agora ele apresenta o aspecto, a entoação do chanting, o entoar alto, baixo, o médio, é melhor ou superior. Então, se a gente vai fazer um puja verbal, não físico, verbal, repetição de mantras, Hare Krishna, Hare Om, Hare Krishna e tantos outros, os kirtans, e como é que chamam? Os kirtans e os bhajans, Então, quando a gente está naquela atmosfera, a gente pode fazer essa entoação. Essa entoação pode ser muito alta, Hare Krishna, Hare Hare, ou pode ser uma coisa muito sutil, pode ser totalmente silenciosa, mas você está em sintonia com aquela energia de exaltação do Lorde. Então, ele fala que essas entoações, sejam elas mais altas ou mais baixas, som alto ou baixo, é melhor ou superior. Então, a questão é o quê? Em relação à entoação do Paramatma, cantar ou entoar em som alto ou baixo é melhor ou superior? Do que o físico. Do que o físico, naturalmente. Então, o anterior são as atividades dos pujas físicos. Agora nós estamos abordando os pujas verbais, e você, nesta verbalização, você pode fazer em voz alta, em voz baixa, ou sem nenhuma verbalização, mas mentalmente. Então, esta repetição desses mantras, desses pujas, de forma silenciosa, ele chama de meditação. É superior a esses outros dois pujas mencionados anteriormente. Aqui, Sri Ramana fala sobre o aspecto japa do Karma Yoga, a adoração. Japa significa repetição de um mantra ou repetição de um nome do Lorde Ishvara, de um dos representantes do Lorde Ishvara, dessas divindades com as quais eu me identifico. Então, essa repetição do nome do Senhor, que é o que define o bhajan. O bhajan são repetições, canções, que são basicamente repetições do nome do Lorde. Os kirtans existem mais elaborações, são frases mais elaboradas, mas os bhajans são repetições. Então, essas repetições, elas podem ser em som alto ou baixo, ou simplesmente mental. Aqui, Ramana fala sobre o aspecto do japa, adoração. Japa significa repetição de um mantra ou nome do Senhor. O japa produz uma vibração que se espera que seja benéfica. Ele diz que há 3 tipos de repetição de japa. Eles são entoação alta, entoação baixa e entoação mental. Como nós já inferimos, a repetição mental é superior à repetição verbal média e alta. A entoação mental é mais efetiva e a menos efetiva é a entoação alta. Então, a gente precisa compreender o porquê uma repetição alta é inferior e por que uma repetição mental. Uma repetição alta está utilizando de modo mais efetivo e intenso o aparato físico, as cordas vocais. Então, você está numa densidade mais densa, Você está numa frequência diferente, você está repetindo, usando o instrumento, o aparato vocal, e você pode fazer de modo mais
baixo, né, que mais sutil, né, e aí você está usando as palavras, mas está mais focado, né, no aspecto mais sutil das palavras, o significado, talvez, das palavras, ou a vibração sutil dessas palavras. Ou você pode se conter apenas com a repetição mental, e principalmente se essa repetição, se for o kirtan, se for um mantra mais extenso, né? Extenso ou extenso? Extenso. Extenso, né? Aí você precisa compreender o significado deste mantra, né? Caso contrário, você simplesmente repete o nome do Lorde. Mas a gente pode repetir o nome do Lorde de modo mecânico, como se a gente estivesse rezando um Pai Nosso e 2 Ave Marias, sem estar prestando atenção nas palavras, né? Ou a gente pode repetir o nome do Lorde, né? Compreendendo, né, as palavras, né, e a sua intenção, né, através dessas palavras, em relação ao Lorde, né, com esse espírito, né, de realmente de adoração e gratidão, né? Então, a emoção. A entoação mental é mais efetiva, é alta, a entoação mental é tão boa quanto a meditação, diz Sri Ramana. E ele chama essa entoação mental de dhyana, que é uma forma de meditação, repetição do mantra, né, que vai pacificar a mente, que vai silenciar a mente, porque você está focando a mente numa atividade mental repetitiva, né, do nome do Lorde, isso tem um efeito meditativo, de silenciar a mente, né, de pacificar a mente. Japa pode ser usado para propósitos materialistas, né, ou para o fortalecimento da mente. Então, essas repetições mântricas, né, elas podem ser usadas para propósitos pessoais, materiais, ou para propósitos de fortalecimento e purificação da mente. Devemos usá-lo para o fortalecimento da mente. A gente repete o nome do Lorde, né, com o objetivo de purificar e fortalecer a mente. Se usarmos para Manujaya, o sucesso é 100% garantido. Se nós usarmos para Lokujaya, isso talvez não seja garantido, porque você está fazendo aquilo, mas a sua atenção é algum ganho pessoal, algum ganho material, e aí o Lorde vai dizer, ok, mas existem diversas outras, né, ações, karmas no sistema que vão, né, obstruir a frutificação ou manifestação deste seu desejo, né? Mas se for para o meu fortalecimento, o sucesso é garantido. Por quê? Porque é muito mais fácil nós fazermos ações espirituais com o objetivo de nos elevarmos e termos sucesso, né, do que tentar controlar o campo, que é regido por ações e seus resultados, sabendo que existem milhares de outras ações no campo, existem leis, né, de escassez, de competição, né, de valor. Quanto mais um objeto de desejo é valorizado, mais difícil é obtê-lo, né? Então, sabendo desta complexidade de fatores, né, é muito difícil ter sucesso na vida, mas o crescimento espiritual está totalmente à nossa portada de mão, porque há alguma coisa em nós, a respeito de nós, sobre nós, que depende somente dos nossos esforços pessoais, né? Se o mantra for forte e poderoso, a própria entoação já é benéfica. Mas é melhor que se saiba o significado do mantra também. No japa, a pessoa deve sempre focar no mantra. Foque na divindade antes do japa começar, com uma invocação da divindade, e não durante a entoação. Então, você já foca antes, aí você começa, e crescendo, né? Você vai invocando, e você vai se sentindo permeado pelas qualidades e os atributos do Lorde, né? Que é a inteligência absoluta, compaixão, amor, pacificação, etc.
Japa é Sabba Pradana, portanto. Ok. Eu estou perdendo a voz e a gente para por aqui. Alguma outra coisa? Todo mundo está bem aqui, sim? Os participantes são ainda 17. Ah, que grupo realmente firme, né? Todo mundo firme e forte. Né? É o grupo FIR. Grupo FIR. O grupo FIR é ótimo. Ok, Marcelo? Marcelo é demais. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Lorde. Obrigado a vocês, meus queridos do Vedanta Brasil.